Deus te abençoe, a paz de Jesus, a alegria de Maria esteja no seu coração. Mês de maio, mês de Nossa Senhora, viva Nossa Senhora! Vamos para mais um ensinamento no dia de hoje. Irmãos, nós sabemos que a caminhada de Moisés rumo a Canaã, uma terra que jorra leite e mel, percorreu aproximadamente 40 anos. Bem próximo da terra, Moisés morre e sobre as promessas de Moisés, Josué assume e termina de chegar em Canaã. Boa parte dessa caminhada, alguns assuntos Moisés não precisou legislar porque eles ainda não haviam acontecido. E Deus também não ditou isso a Moisés porque ainda não era necessário. Um desses assuntos é o famoso assunto da idolatria e das imagens. 80% do caminho já percorrido desses 40 anos, Moisés então recebe as tábuas da lei, e nesse processo de demora de escuta, o povo seduz Arão, irmão de Moisés, lá embaixo, e constrói um bezerro de ouro, uma imagem, feito com as joias, os apetrechos que eles tinham, derreteram tudo aquilo, construíram uma imagem e fabricaram para si um ídolo. A partir disso, Moisés precisa ouvir de Deus as orientações a respeito de idolatria, que também é um pecado muito tratado na Bíblia como claudicação, né? Ora o povo está com Deus, ora está com Marduk, ora está com Astarote, ora está com Dagon, ora está com Baal. Então Moisés precisa tratar desses assuntos a partir de agora. Infelizmente, algumas pessoas não conseguem entender o contexto bíblico e pega aquele texto de Êxodo capítulo 20, onde Deus proíbe fazer imagens e esculturas e adorar, para poder atribuir esse ensinamento a Nossa Senhora. Lembrando que lá de Moisés até Nossa Senhora, nós estamos falando aí de quase 1.300 anos, né? O ensinamento lá não era a respeito das imagens dos santos, nem de Nossa Senhora. O ensinamento naquele contexto era ensinamento a respeito do bezerro de ouro. Porque na verdade o problema não estava na imagem, o problema estava na atitude. Porque a idolatria é um comportamento de desvio. Mas antes da gente entrar nisso, só para ficar muito claro entre nós. Por exemplo, então no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo de 3 a 5, Deus proíbe imagem de gesso e escultura feito por mão humana e proíbe adorar. Por que isso surgiu? Por causa da atitude, do comportamento errado, equivocado do povo, enquanto Moisés estava recebendo os mandamentos. Agora é interessante, né? Porque se Deus não aprovasse as imagens como nós temos hoje, 1.300 anos depois, mais os 2.000 anos da igreja para cá, as imagens de Nossa Senhora dos Santos, parece contraditório, porque mais 9 vezes na Bíblia Deus mandou fazer imagens. Por exemplo, no livro do Êxodo, capítulo 25, versículo 22, Deus mandou Moisés fazer imagem de querubins e de touros e colocar no templo. Veja que lá no Êxodo 20 ele proibiu a atitude do povo que fez o bezerro. Agora ele mandou fazer querubim e touro para colocar no templo. Percebe que o problema não está na imagem, está na atitude. Segundo exemplo, o livro dos Números, capítulo 21, versículo 8 e 9. Deus disse a Moisés para levantar uma serpente no deserto. Nós sabemos muito bem que a serpente é a prefiguração de Satanás. Está lá no livro do Gênesis, capítulo 3. Agora, se a serpente é tão inimiga da mulher, e se a serpente é tão prefiguração do demônio, e se Deus então não permite fazer imagem, Ele vai mandar fazer a imagem justamente de uma serpente? Estranho, né? Terceiro exemplo, 1 Reis, capítulo 7, versículo 36. Deus mandou Salomão fazer imagem de leões, peixes e aves e colocar no templo. Ele também mandou isso em Números 7,
8, 1 Reis 6, 23, 2 Crônicas 3, 10, 2 Reis 18, 14, e todas elas mandando fazer águia, touro, querubins, imagens de peixes e de leões. Então é contraditório. Por que no Êxodo capítulo 20 Deus proíbe fazer imagem e depois em 9 outros lugares Ele manda fazer imagem para colocar inclusive dentro do templo? E é isso que a gente não consegue entender. A proibição do Senhor não é contra a imagem, é o comportamento que está inadequado. E aí, infelizmente, nós estamos no mês de maio, nós vamos vendo os ataques ferozes e o que me preocupa não é protestante falando mal de Nossa Senhora. Isso não me preocupa. O que me preocupa é o tanto de gente que eu tenho encontrado dentro da igreja com veneno protestante dentro deles. E toda vez que eu prego uma pregação para arrebentar com tudo sobre Nossa Senhora, eu profetizo que qualquer veneno protestante que estava na cabeça do povo que me escuta, que estava caindo por terra agora. E nós temos muitos irmãos que têm me abraçado chorando, dizendo que passou a amar Nossa Senhora, irmãos que inclusive levantam a mão lá no retiro para dizer que era evangélico, ou estava frequentando a igreja evangélica e que está aceitando Nossa Senhora de novo. Então o que me preocupa é que infelizmente esse lodo, essa lavagem, essa ideia equivocada, porque infelizmente a gente não lê Bíblia, não estuda, e então isso vai entrando dentro da cabeça do povo da igreja e a gente começa a rejeitar Nossa Senhora e ter um comportamento protestante mesmo estando dentro da igreja católica. Então, a primeira coisa que precisa ficar claro para nós: Deus cita a imagem de barro e feito por mão humana? Cita. Ele proíbe adorar? Proíbe. Mas depois 9 vezes ele manda fazer estátuas. Então o problema não está na estátua, na imagem. O problema está na atitude. E por que o problema está na atitude? Porque a atitude do contexto de Êxodo 20 é um povo que abandonou a Deus, que seduziu Arão, irmão de Moisés, e começou a tomar cachaça e fazer festa e dançar e se alegrar com aquele bezerro, dizendo: Moisés sumiu, não vai voltar, já tem quase 30 dias que ele foi para o monte e ele abandonou a gente está morrendo aqui no meio do deserto, então vamos fazer festa e vamos arrumar outro Deus para nós. O contexto era esse. E nós sabemos muitíssimo bem que o contexto de Nossa Senhora na vida da igreja e na vida dos santos e na nossa vida não é esse contexto. Mas agora vamos aprofundar mais um pouco nisso. Aos anjos e santos nós prestamos um culto chamado dulia, que é a mesma coisa que veneração. Acima dos anjos e dos santos nós prestamos um culto chamado de hiperdulia, é uma dulia dobrada. A quem nós prestamos? A Nossa Senhora, que é a mesma coisa que um respeito, uma veneração mais profunda. Então perceba, aos anjos e santos, dulia. A Nossa Senhora, hiperdulia, uma dulia dobrada. Acima de Nossa Senhora, prestamos um culto de latria, ao Pai, ao Filho e Espírito Santo. Latria significa adoração. Repetindo: anjos e santos, dulia, Nossa Senhora, hiperdulia, Santíssima Trindade, latria, mesma coisa que adoração. Então é por isso que o pecado mais grave da Bíblia é o pecado da idolatria. Se latria é adoração, idó vem do grego ídolos. Então quando alguém, ou uma coisa, ou um lugar, ou uma pessoa, qualquer situação, num sentimento confuso, como lá em Êxodo 20, acaba recebendo uma atenção que não pertence a ele, essa latria está sendo colocada sobre um outro lugar que não o Pai, o Filho e o Espírito Santo, então essa situação é um ídolo. Por isso, um idolatria é um sentimento invertido. Quer ver a prova disso aí? É o Evangelho de São Marcos, no capítulo 12, versículo 29. Marcos 12, 29. Para colocar Jesus à prova, perguntaram: qual que é o maior mandamento? E Jesus responde: escuta, Israel, escuta. O Senhor teu Deus é um só tem Ele. Portanto,
Amarás esse Senhor teu Deus que eu estou falando, que é único, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, com toda a tua força e com todo o teu sentimento. Então veja, a exclusividade é totalmente dele. Eu vou amá-lo com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o sentimento. É tudo para ele, a exclusividade é dele, a latria é dele, a atenção é dele, a minha vida é dele, a glória é dele, o domínio é dele, quem manda é ele, eu sou sujeito a ele. E é por isso que a carta aos Hebreus vai nos ensinar que toda a glória é dele. Hebreus 14, é por ele que nós existimos, é isso. Então qualquer situação que rouba essa exclusividade de Deus é um ídolo e se torna um sentimento invertido de idolatria. Agora, o que idolatria tem a ver com a imagem? Nada. Agora, eu garanto para você que existem pessoas que não idolatram imagem, nós também não, pessoas que não aceitam Nossa Senhora, mas estão em outros pecados de idolatria, que é o que Jesus está tentando nos ensinar. Quando, por exemplo, você está solteiro, a exclusividade é toda de Deus, agora você começa a namorar, abandonou as coisas de Deus, está caindo na castidade, mal está indo na missa, era servo, não está servindo mais. O que esse namoro se tornou? Um ídolo. Então, ao invés do namoro se configurar num segundo, terceiro, quarto degrau abaixo, porque o primeiro é do Senhor, é Ele que manda, é Ele que reina, a ponto de você fazer aquilo que Paulo ensinou, se uma coisa te leva a pecar, arranca. Eu prefiro acabar com esse namoro se ele está me tirando da presença de Deus. Então, se esse namoro está ocupando um lugar que não deve ocupar, inclusive ele está até roubando o primeiro lugar, a atenção que é exclusiva do Senhor, então esse namoro é um ídolo. Então isso configura idolatria. E às vezes quando está noivo, está namorando, está tudo perfeito. Agora casou, não serve mais a Deus, é minha vidinha, é minha casinha, almoçar com sogra, vamos passear, é o meu tempinho, E a pessoa se fechou ali no casamento. Então não serve mais a Deus, não faz mais as coisas dele, já não está indo mais à missa, porque agora é meu maridinho, minha esposinha, minha vidinha, minha casinha. O que é isso? É uma idolatria do próprio relacionamento. Quando nasce um filho, eu conheço pessoas que veio pedir oração porque tinha um sonho de engravidar e todo mundo orou, foi-lhe Deus e o mundo, resolveu, engravidou, aleluia! E agora sumiu da igreja, porque você sabe, né? Agora a gente tem filho pequeno. Então o filho se tornou um ídolo. Então isso configura idolatria. Então existem pessoas que adoram filhos, existem pessoas que adoram netos, que depois que o neto nasceu acabou, nunca mais fez mais nada, abandonou Deus. Existem pessoas que idolatram rapazes, moças, namorados, noivos. Existem pessoas que idolatram estudos, e está estudando de novo, e está fazendo mestrado, e está fazendo doutorado, e é o mercado de trabalho, e reza para mim, eu não estou nem na missa, eu só vivo cansado. Aí chega de domingo, tem um retiro, não vou para retiro, porque eu estou estudando muito, Deus conhece o meu coração. A pessoa pega aquele sonho profissional e fabrica um ídolo. Existem pessoas que fazem do ídolo a vida financeira, trabalha 2, 3 lugares. O Papa Francisco pediu esses dias que as pessoas parassem de trabalhar no dia de domingo para diminuir o impacto dos problemas da família, porque domingo, além de ser o Santo Dominus, o dia do Senhor, também é o dia da família, do descanso. Isso é sagrado, que as pessoas começassem, não, mas por causa de uma hora extra, por causa de R$60 a mais, a gente pega bico, inventa serviço e vai fazendo, e vai acontecendo, e vai para a roça, e vai pescar, e vai para sítio, aí não vai mais à missa, não serve mais a Deus. Não, é o meu lazer, é a minha vida, é o meu dinheiro, é meu. E o ensinamento de Jesus é claro: quem quiser ganhar a própria vida vai perder. Então, a minha preocupação com a idolatria aqui, nesse ensinamento hoje, não é com a imagem, de jeito nenhum. Longe de tudo isso que eu te expliquei, nós não estamos encontrando nenhum problema na imagem de Nossa Senhora, de imagem de santo, nenhum tipo de problema, nenhum. Até porque nós acreditamos que Nossa Senhora não está na imagem, o santo não está na imagem, é apenas um sinal. Assim como eu ando
com a foto da minha mãe, que já faleceu, na minha carteira, e de vez em quando eu abro a carteira e eu tenho uma saudade gostosa dela, a imagem é uma foto da mãe, para você lembrar, sentir saudade, rezar, manter no seu coração. A minha mãe não está na foto, ela já foi. Então nós não acreditamos que a pessoa está na imagem. Agora, aquele povo de Êxodo 25, eles cantavam e adoravam o bezerro, dizendo: esse é o nosso Deus. Moisés sumiu para lá e não voltou, nós vamos adorar esse bezerro. Percebe? O comportamento é totalmente diferente. Então, se havia algum veneno protestante no seu coração, que caia por terra hoje, em nome de Jesus. Vai estudar a Bíblia, vai conhecer as coisas do céu, ok? E tome cuidado com a idolatria. Que tipo de idolatria é essa? Da criança, do dinheiro, do trabalho, da profissão, a idolatria do corpo, não é isso? É o meu lazer, é a minha caminhada, é a minha academia, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho, essa idolatria do corpo, da imagem, do bem-estar. Só que a pessoa levanta cedo para fazer uma caminhada, mas não levanta cedo para ir para a missa. Não rezou o texto, não rezou o rosário, não é isso? Mas está com a academia em dia, está com tudo em dia. Então a gente toma cuidado. Se a gente não idolatra a gente mesmo, pessoas, planos, sonhos, finanças, é dessa idolatria que o Senhor está dizendo: escuta, Israel, o Senhor teu Deus é um só, e você vai amar, e eu posso até dizer, você vai adorar esse Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o seu entendimento, com toda a tua força. É tudo dele, exclusividade é dele, é para ele que nós existimos. Que Deus te abençoe profundamente. Estamos juntos. Curte o nosso canal, ok? Se inscreva, fica junto conosco, ajuda a divulgar, porque nós queremos descobrir coisas do céu e trazer até o seu coração. Deus te abençoe. Viva Nossa Senhora.